amizade aqui com o Benji, com o Abel Braga. Eu também sou fã. Do Abel. Ele é sincero, olha, não tem nem o que descrever nessa entrevista aí. Vamos ver quem tá mandando um WhatsApp pra gente aí, Ricardo Lai. Alô, Fox Rádio, boa tarde a todos vocês. Aqui quem fala é o Jean, diretamente de Goiânia. Queria perguntar para o Pascoal. Pascoal, a situação do Giovani no Flamengo, como que fica? Quando ele pode estrear mesmo? E no clássico de amanhã, Vasco e Flamengo, o que você acha que dá? Boa tarde a todos aí. E aí, Flavinho, sou seu fã, hein? Obrigado, valeu. Impressionante. Valeu O mesmo. primeiro torcedor do Flamengo que não manda um chupa Flamengo. Não, mentira, tá cheio. Surdo. Eu tô aqui 1 mês e pouco no Rio, todo mundo me trata super bem, de verdade. Impressionante como o Flavinho é querido, que é verdade. Não, deixa eu falar sobre o Flavinho. No domingo passado eu fui à Ilha do Urubu. Sério, Benji. A gente tava no carro, né? Fox Sports. Aí todo mundo batendo no carro. Cadê o Flavinho? Cadê o Flavinho? Tá aí o Flavinho. Todo mundo procurando pelo Flavinho. Eu tava lá, mas sempre depois mandando aquele, né? Não, mas o chupa é carinhoso. É carinhoso mesmo. Chupa é carinhoso. O Oswaldo Pascoal, responda ao nosso amigo. Primeiro eu quero ver se você é macho. Quem vai ganhar, Vasco ou Flamengo? Pra mim ganha o Vasco. Peraí, fala. Como é que é? Fala, enche a boca e Pra fala. mim ganha o Vasco. Mas o Vasco tá desfalcado, é o mandante, o Vasco pra mim ganha o jogo. O Douglas não joga e mais É só a minha opinião. Não joga o Douglas, não joga o Jean, né? 2 jogadores de contenção no meio de campo, não joga o Breno. Então já são 3 aí do sistema defensivo. O senhor quer mudar a sua opinião? E o Milton Mendes deu entrevista coletiva hoje e disse que só é possível parar o Paulo Guerreiro com uma metralhadora. O senhor quer mudar a sua opinião? Vou avisar. Brincando. Viu? Brincando. Daqui a pouco vem os paranoicos igual o Pascoal criticando o Milton Mendes. Foi uma brincadeira, Tem viu? coisa que é melhor não brincar. Olha, viu? Olha, para, Pascoal. O Milton Mendes tá Tem coisa brincando. que é melhor não brincar. Você tá falando sério? Eu acho que é coisa que é melhor não Pascoal, o cara falou rindo, dando tiro. Não pode fazer comemoração também, atirando assim? Eu também não gosto. Nós não vivemos no momento Mas então propício. tem que mudar. Então a gente não pode falar artilheiro, né? Artilheiro do campeonato? Pode, artilheiro. Vocês não vão um sinalizador que vira uma metralhadora. Vocês não vão pegar no pé, vocês não vão pegar no pé do Milton Mendes, porque ele fez uma brincadeira e tá rindo, tirando sarro. É um elogio ao Guerreiro. Precisa ver o contexto. Ele tava rindo. Tá brincando? Acho que o senhor tem que observar esse ponto. Acho que o senhor merece fazer isso. Eu? Mas Você tá louco? O Milton Mendes dando risada, dando gargalhada. tudo bem. Eu também Não, falo. veja. Você tá louco? O Giovanni joga amanhã? Não. Documento não chegou e vai parar na FIFA. É bom lembrar que aquele... Por causa do Santos, né? É bom lembrar que tem escrito no contrato. Então A preferência é do Santos. A preferência é do Santos. Vai resolver, Mas vai não tem dinheiro pra A pagar. FIFA não mandou a liberação do jogador. Vão ter que Não conversar. mandou porque o Correio Suíço tá em greve. Eu também vai jogar. consultar o Santos. Você fez Já proposta? O Santos falou, não, então Só vai. 3 semanas esperando isso aí, não chegou. Olha Vão ter aqui. que ir lá conversar com o homem da capa Não, preta, nada, Pascoal. que é para resolver o problema. Quer Aquela apostar? cláusula Quer apostar? inconstitucional. Amanhã ele não joga. Amanhã ele não vai jogar. Quer apostar que ele joga no Flamengo? É óbvio que joga. Quer fazer uma Não, aposta? fácil não é. Quer? Já não Já tá sendo fácil. difícil, Não, Já tá mas sendo não, difícil. mas Você já não perdeu a fácil aposta, não é. velho. Mas, ó, Você já perdeu a aposta. largada porque fácil não é. Quer? Que ele vai jogar no Flamengo? Fácil. Eu também entendo que ele Fácil vai jogar no não vai Flamengo. ser. Mas vai Tá ter certo. que pingar um tinguá na conta do Santos, senão não vai sair a conversa. Tem que chuviscar, senão não vira. Pascoal é demais, cara. Agora, o seu Mala, Tá parecendo modesto. o Azedo, você vai assistir agora o trecho da entrevista do Milton Mendes. Deixe de ser chato, porque o Milton Mendes está em tom bem-humorado, descontraído, dando risada. Ele falou com uma brincadeira. Legal. Veja. Na sua opinião, qual o ponto forte do Guerreiro, o principal ponto do Guerreiro, e como pará-lo nesse atual momento? Ele está muito bem. Com uma metralhadora. Não tô brincando. Como para parar o Luiz também é só com uma metralhadora. Mas o Guerreiro, a característica do Guerreiro é muito parecida com a característica do Luiz. Fazem o pivô muito bem e as desmarcações boas, são bons no jogo aéreo. Talvez o Guerreiro, o forte dele é justamente esse. Ele domina e vem no espaço
eu vou falar a linguagem do futebol. Ele afunda nos zagueiros e vem no espaço, recebe a bola e sai em construção. Aí a entrada do Diego, a entrada dos Evertons, e assim que eles procuram fazer. E quando ele está e que os outros vêm de trás, ele faz o pivô para quem está mais próximo, normalmente o Diego lateraliza e entra um homem de lado na paralela. Eles fazem isso muito bem. Gente, vocês estão de brincadeira. Ele falou brincando, não, ele mas falou agora tô brincando, agora ele ouviu. Você não vai achar que vai mudar de opinião, você né? tem que pedir desculpa pro Milton Mendes. Esperamos é o mínimo. pedido de desculpa. Vamos lá. Estamos aguardando. Você não vai pedir? Não. E por quê? Não, você não vai pedir desculpa ao Milton Mendes? Sentido figurado. Ok. Você achou que ele falou A sério? linguagem foi figurada, mas não vivemos no momento para isso. O senhor acha Pode Pascoal, nada, que- cara, tá vendo? Pascoal, você tá brincando. Pode nada, vai. cara. O que o senhor diria? O cara tá brincando, tirando o senhor diria na sarro. O resposta. que ele explicou depois. Viu como ele explicou bonito? Mas para dar ênfase, É? né? Ele quebrou um pouco o gelo, fez uma brincadeirinha. Já é Pascoal. chato pra caramba a coletiva de imprensa. Ah. É muito chato. O Pascoal, tu pegou uma época muito boa, né? Rendeu uma manchetinha aí já. Pegou Peraí, uma época muito eu vou dar boa. uma segunda Entrevista exclusiva. Hoje em dia é chato pra caramba, né? O cara dá uma entrevista. Eu vou dar uma e ele ainda segunda falou, tô chance. brincando. Eu vou dar uma segunda chance pro senhor. Seja honesto. Ele falou brincando, não tem problema algum, ou tem? Não, não tem problema nenhum. A brincadeira, eu acho que ela é desproporcional. Mas ele falou no tom de brincadeira. Né? Olha lá, aí bota esse negócio de japonês, esses coreanos dando tiro no outro. Você acha que isso é bonito? Você acha que isso é legal num lugar do jeito que a gente vive? O fisioterapeuta do Fluminense foi sair do CT do Fluminense, os caras vieram armados Mas isso é de brinquedo, isso é nerf. Eu sei, mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte: não é bom, a linguagem não é boa. A linguagem não é para o momento que vivemos. Mas mesmo assim, Milton, reconheço que você falou brincando. A gente não podia Mas falar a Luizão linguagem- Matador? A linguagem não é apropriada. Naquele tempo podia falar. Mas se eu falar hoje, vou receber aqui o Luizão Matador, não posso. Não, essa é a nomenclatura que ele trouxe dos anos 90, Tudo dos bem, anos 80. Mas outro dia falou, matou o goleiro. Não, matou o goleiro. É duro. É duro. Roubar a bola, não pode. Roubar a bola. Você não fala mata-mata. Não, vou dizer um negócio pra você. Eu falo uma coisa que às vezes eu me pergunto se tá certo. É que eu falo, o cara pra matar uma bola tem que dar uma calibre 12 na mão dele. Você né? fala isso. Eu falo isso. Exatamente. Eu falo isso. E às ninguém vezes te eu até censura, o senhor não é Eu censurado. até mesmo me censuro. Eu até Mas mesmo pode me continuar censuro. falando que eu acho boa esse sentido figurado. Você que tá em casa, você que tá em casa, vou dizer pra você, eu não vi problema algum. Eu também. O Milton Não, eu Mendes já falou acho brincando, que você falou dando risada, brincando, divertido. tô aqui, acho que você falou brincando. Acho mesmo que senhor você vai se falou desculpar, brincando. então? Tô pedindo. Não, tô me dizendo pra ele o que eu penso. Eu acho que você falou brincando, mas a linguagem, às vezes, no momento É inconveniente, nosso, é inadequada. Ô, Ricardo Lai, Trio de orientais. aí o outro falando, não tem nada o que falar. Ó, nesse carro todo aí, ó. Se tiver duas mulheres na vida, é muito. ô Ricardo Lai, Esse gordinho já pegou alguém? Não pegou nada. ô Ricardo Lai, Pagando. ô Ricardo Lai, que bonito vocês estão falando. Ô Ricardo Lai, Vasco, Flamengo e São Januário, hein? Dificílimo. E pro Vasco, né, obviamente que tem que jogar em São Januário. É a pressão, faz o caldeirão ali, todos os ingressos já foram vendidos. Só que eu tô preocupado, viu, Benja, porque o acesso a São Januário é complicado. No ano passado já aconteceu briga, aconteceu problema no Campeonato Carioca, então a polícia vai ter que ter vai reforçar o policiamento, a segurança. O horário também, né, Lai? O horário, 6 horas da tarde, né, de um sábado. Mas o Vasco tá na dele, tem que jogar em São Januário. Pra torcida do São Flamengo? 1.500, se eu não me engano. Acho que 1.000, viu, lá? 1.000 ingressos. Porque tem um setor, teoricamente deveria ser 10% da capacidade, mas 5% vai ser preservado para justamente ter um espaço. Pra ter um espaço, porque já teve problema Pois no ano passado. Tá certíssimo de jogar em São Januário. É o Vasco e o Botafogo que tem o poder de mandante, jogar em casa, né, no seu campo. E o Vasco da Gama só perdeu um jogo, né? Pro Corinthians, que foi um jogo atípico também. Né? Mas eu acho que o Vasco tá certíssimo, mas se tu me perguntar o seguinte, o resultado... Tá certíssimo, mas o jogo de volta vai ser na Ilha do Urubu? Provavelmente.
Então eu acho que ambos estão erradíssimos. Lá, você vai me desculpar. Eu acho que, vocês me desculpem, vocês vascaínos e flamenguistas. Eu sou de um tempo, e não é tão distante. Mas você sempre defendeu que o time tem que jogar no seu estádio. Não, pera um pouquinho. Você está incoerente demais hoje. Vou ser específico. Eu acho que há situações muito específicas no futebol brasileiro. Muito específicas. Por exemplo, Atlético e Cruzeiro. Para mim tem que ser sempre no Mineirão. Clássicos cariocas. Então o Santos não pode jogar clássico na Vila Belmiro. Calma, eu vou falar de coisas específicas. Clássicos cariocas. Ele multou, né? Precisam ser sempre no Maracanã. Então tem que estar no regulamento. Mas eu acho que se não está no regulamento, que esteja em acordo, no bom senso e em acordo mútuo dos clubes. O seu presidente do Vasco, vejo o Januário, vai jogar no Maracanã por quê? Quantas vezes teve Flamengo e... Tem a chance de jogar no estádio, a pressão do torcedor. Desculpa, quantos anos você tem? 35. Quantas vezes você viu o Vasco e o Flamengo em São Januário? Numa outra situação do Vasco. Hoje o Vasco precisa de uma reafirmação. O time tem que lutar. Desculpa. Se joga no Maracanã e perde, só o que fez. Espera um pouquinho. O que fez a grandeza do futebol carioca, desses clubes inclusive, é o gigantismo. Você fez uma pergunta. Foram 35 jogos em fase Flamengo e São Januário, 16 vitórias do Vasco, 9 empates, 10 vitórias do Flamengo. Espera um pouquinho. Desses 35 jogos, produção, por favor, acho que é relevante o que eu vou perguntar. Claro. Tinha uma época que só tinha São Januário. Nos anos 30 só tinha São Januário. Por favor, na época pós-Maracanã, de 1950 para cá, me digam quantos jogos entre Flamengo e Vasco aconteceram. Quando você coloca Flamengo e Vasco e São Januário é uma aberração. É uma aberração de segurança, é uma aberração pela tradição do futebol carioca, pelo que representa o Maracanã, pelo que representam esses clássicos, entendeu? Então, você me pergunta na Vila Belmiro. O Santos manda jogo na Vila, manda clássico. Tá errado. Mas, Flavinho, você tira o rival de uma zona de conforto. Gente, pro Flamengo é ideal jogar no Maracanã. Vocês estão falando de um futebolzinho, desculpa, vocês mais jovens, vocês estão falando de um futebolzinho de 5 anos pra cá. Mas é a realidade. A realidade do Vasco é com todas as forças tentar vencer. O Zé Ricardo disse, sabe o que o Zé Ricardo disse? Pra gente é melhor jogar no Maracanã, o que é óbvio. É óbvio. Então, o Flamengo numa zona de conforto. Gente do céu, vocês não estão entendendo o que eu tô falando. É claro que do ponto de vista... mas é saudosismo. Aí o Belo, é Maracanã. A situação da segurança em si. Não. Desculpa. O mundo não começou... Aí é como torcedor. Não. O mundo não começou... Que idade você tem? O mundo 52. O mundo não começou quarta-feira passada. Tá certo, O mundo não começou quarta-feira passada. O mundo não começou quarta-feira passada. Você, quando tiver 52, talvez você tenha saudade de algumas coisas também dos seus 30. Mas o que eu tô falando aqui eu tô argumentando com argumentos históricos e factuais. Se o futebol do Rio de Janeiro não tivesse o Maracanã, o futebol do Rio de Janeiro não seria forte como é. Então fazer um jogo que se chama Clássico dos Milhões... Quanto custa pra fazer agora? Pro Vasco jogando no Maracanã? Se virem... Quanto custa jogar? Como se vira? O jogo... 2 milhões o salário em dia agora. Mas não é nem uma questão do... Não tem dinheiro. O presidente Eurico Miranda falou que tem uma crise enorme no Vasco, aí você quer que o Vasco jogue no Maracanã pra fortalecer o Flamengo e desfavorecer o Caixa. Essa visão individualista que você... Não é individualista, tá pensando no time dele. Vamos favorecer o meu time. Gente, o Vasco da Gama e o Flamengo sempre jogaram no Maracanã. E é por isso que o Vasco e o Flamengo são o que são. Se o Vasco e o Flamengo ficassem jogando em São Januário ou na Gávea a vida inteira... Onde é que foi o título da Libertadores do Vasco? Onde é que foi o título da Libertadores do Vasco? Tá bom. Eu vou dizer um negócio pra você. Hoje você tá um poço de incoerência. Olha, você sempre defende. Quando a gente fala, olha esse estado, você fala assim, nossa, mas os gourmetzinhos... Pera, eu esperei você falar. Os gourmetzinhos, os coxinhas, o futebol. Aí você fala, futebol mudou, é isso. Futebol mudou, cara. Futebol mudou. Hoje não tem os estádios. Eu vou na tua linha. Você fala sempre o seguinte: tem estádio que jogue. Às vezes mostrou lá um campo lá na Inglaterra de 5 mil pessoas. Fala, olha que lindinho. Sim, olha, beija. Vai jogar o Manchester aí? Beija. Não se faça. Beija. Não se faça. Você estava defendendo Flamengo e São Paulo? Olha aqui. Você estava defendendo São Paulo e Flamengo? Não, mas eu sou coerente com a minha linha. Mas eu também sou coerente. Claro que eu sou coerente. Eu
eu tô falando de Vasco e Flamengo. É claro que eu acho que o Vasco tem de jogar com o Madureira no seu estádio. O Vasco tem de jogar com o Atlético Paranaense no seu estádio. Não, mas eu estou falando de uma coisa chamada Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo sempre jogaram no Maracanã. O futebol mudou, amigo. O futebol mudou. Hoje, isso não quer dizer que eu tenha que achar legal. Lógico. É isso. Os custos das arenas. Mas também, o futebol mudou. Hoje o clube tem o estádio dele, a gente via a década de 80, a década de 90. Mas o Maracanã era do Estado. Hoje a gente via a década de 80, a década de 90, Corinthians e São Paulo jogavam disputa final do Morumbi. Mas hoje esses clubes têm estádios grandes. Hoje não joga mais. Os clubes têm estádios grandes. Em questão de segurança não vai acontecer. Em questão de segurança não vai acontecer nada. São lá 20 mil pessoas, lá em São Januário? 22. Então, são 20 mil pessoas em São Januário. São 1.000 ingressos para a torcida do Flamengo, vai entrar por ali, acabou. Vocês jamais vão me convencer que o Vasco e Flamengo, que é um evento da cidade do Rio de Janeiro, que faz parte da vida do Rio. Você pode falar alguma coisa para ser incoerente? Não, eu respeito a opinião do Flavinho. Não é mentira isso. Não, respeito. Ninguém respeita a opinião de ninguém nesse programa. Respeito. Que seria muito mais interessante ver um Vasco e Flamengo dividindo o Maracanã com o Maracanã lotado. O peso que tem o Vasco e Flamengo no Maracanã e o Vasco Flamengo diante da realidade hoje, o Vasco ele tem que ponderar duas coisas. Primeiro, o retrospecto que ele tem em casa, que está sendo extremamente favorável. É o básico. O fator técnico aí, porque 3 pontos no término do Campeonato Brasileiro podem fazer uma diferença danada, tanto para quem não quer cair, para quem quer pegar uma vaga de Libertadores, ou até mesmo ganhar o título. Então, o fator técnico tem que ser levado em consideração. Segundo ponto importante, valor financeiro. Porque o Maracanã hoje, ele não está sendo utilizado por nenhum clube do Rio de Janeiro, justamente por ser um estádio extremamente caro na sua locação. Falam em torno de 2 milhões de reais. Mano, Pascoal, quanto custa para abrir a arena do Corinthians? 800 mil reais. Quanto custa para abrir a arena do Palmeiras? Em torno de 800 mil reais. Quanto custa para abrir o Maracanã? Maracanã falam em torno de 2 milhões. Não, senhor. É não, mais, senhor, a gente mostrou aqui a semana passada. Era 1 milhão. 600 mil reais. Não é só isso não. Não é só isso não. O Flamengo alegou recentemente que não usa o Maracanã justamente pelas altas cifras. Aí o Flamengo quer administrar o Maracanã, é uma outra coisa, mano. Pascoal, o Maracanã, ele não está sendo utilizado não somente pelo Flamengo, mas por nenhum clube carioca, justamente pelo Fluminense está jogando no Maracanã. O Fluminense tem contrato. É o contrato anterior, já que é o único que é privilegiado com a situação. Mas o Vasco não usa o Maracanã, o Flamengo não usa o Maracanã e o Botafogo tem o Engenhão que também não vai utilizar o Maracanã. Então, querendo ou não, o fator financeiro tem que ser colocado à risca sim nesse caso. O Vasco, ele pagou a quantia que devia para os jogadores às vésperas do Clássico. Isso é até estratégia, porque você faz com que os jogadores se motivem diante de um Flamengo. E isso vai ser extremamente importante para o Vasco. Então, eu entendo o que o Flavinho falou, seria o ideal jogar no Maracanã, com o Maracanã lotado? Eu também acho que seria mais legal. Mas diante da realidade de hoje, pontuando todos os tópicos que eu citei aqui, eu acho que é viável sim a realização do jogo em São Januário. E na minha avaliação, o Vasco está correto. Ele não pode hoje colocar a conta, tá certo? Acima do que ele pode pagar, Pascoal. E jogar no Maracanã seria extremamente prejudicial ao Vasco. Olha aqui, o fator técnico jogar no Maracanã é prejudicial. O Vasco jogou no Maracanã a vida inteira. O Vasco tem 100 anos. Seria muito mais confortável para o Flamengo jogar em São Januário do que no Maracanã. Isso é fato. Bom, se você põe o jogo lá, mas Flavinho, se você joga o jogo pro Maracanã, você coloca o Flamengo numa zona de conforto. É muito mais tranquilo pro Flamengo jogar no Maracanã do que a chance do Vasco ganhar do Flamengo no São Januário é muito maior. E os números provam isso. Pois é. Só perdeu um jogo. E fora o Vasco não tem conseguido grandes resultados. Então, a campanha do Vasco em São Januário, conformem-se vocês. É uma questão com o apequenamento de um negócio como o Vasco e Flamengo. Se vocês acham o Vasco e Flamengo que hoje tem o tamanho de São Januário, não é que tem o tamanho de São Januário, mas Júlio, bom, não adianta, a gente vai discutir, você prega uma coisa, de repente... Não tô pregando nada, eu pregava Flamengo e Vasco e São Paulo. Mas você achou um absurdo e você bateu palmas, por exemplo, na final do Campeonato Paulista, quando falaram, mas a Ponte não pode jogar no Moisés do Carelli. A Ponte conseguiu jogar lá, ele falou, pô, legal, tem que fazer, valeu. Gente, é de outra cidade, nós estamos falando do time grande. Mas Flavinho, não analise o time grande ou o time pequeno, analise a casa em si, a força do time dentro de casa. E deixa eu te falar, não é uma certeza, mas é uma tendência ou algo que pode acontecer. Giovânio deve estrear contra o Grêmio semana que vem. É tendência. Não dá pra bancar, o documento deve estar chegando segunda ou terça-feira. E a tendência é que ele estreie contra o Grêmio. Na Ilha do Urubu, se o Flavinho permitir, senão vai ser no Maracanã.
Não tem nada contra, gente. Joga onde quiser. Olha, o cara não gostava de arena, agora ele gosta. O cara não queria jogar em time pequeno, em estádio pequeno, agora ele quer estádio grande. Ele acha que olha só, é difícil. Tem alguma coisa, ó, vou falar, essa água que a gente toma aqui, meus amigos que estão em casa assim, deve estar batizada. Eu gostaria muito de saber qual é o custo real do Maracanã para abrir para o amanhã nós vamos fazer um Fox Gostaria muito de saber. Então, gostaria muito. Você estragou tudo que aconteceu. Mas 600 pontos. Amanhã teremos um Fox Sports Rádio especial de 4 horas. Então, amanhã é especial, por isso que é especial. De 4 horas de duração sobre os custos do Maracanã. O André, meu gerente do banco, vem fazer o programa. Teremos planilhas de Excel. Tudo só aqui. Vou trazer uma HP pro Pascoal. Enquanto isso, vamos pro WhatsApp, Pascoal. Máquina dos milagres. Tá aí o Luiz Fabiano calando o Pascoal, tá vendo? Isso chama crioterapia, é uma invenção russa para a recuperação é russa mesmo, né, que é da União Soviética. Mas a Rússia não precisa fazer isso, é só ele abrir a porta de casa e sair pelado. Por isso que ele inventou a máquina. Os atletas russos saíam das competições e entravam no tanque de gelo para diminuir as micro-lesões para que elas não se cara, deu uma palma, Pascoal! Deu uma aula! É método muito utilizado. Tá, põe de novo, depois dessa explicação muito aí. Utilizado no atletismo e recupera. Olha, é adotado no futebol também. Pascoal calou o Savoia. Põe de novo, Luiz Fabiano, então. Eu lá. Máquina dos milagres. Ele fica doente e não sabe por quê. Bom, só nos membros inferiores. O Ricardo Oliveira tá com pneumonia por causa dessas histórias. Vamos ver agora um pouco dessa história aí de Vasco e Flamengo. Clássico, muita rivalidade, muita história, muita tradição. Amanhã, 18 horas, em São Januário, para a tristeza de Flávio Jones. Vamos ver. O clássico dos milhões. O encontro histórico. Rivalidade em alta. Duelo de artilheiros. Por si só, Vasco e Flamengo já dispensaria qualquer tipo de apresentação. A partida desse fim de semana traz dois rivais próximos na tabela, mas bem diferentes na questão do orçamento. Enquanto o rubro-negro esbanja um elenco recheado de estrelas, o Cruz Maltino teve reforços mais modestos, mas que vem dando conta do recado. Basta olhar a tabela. O Flamengo é o terceiro, enquanto o Vasco vem na sexta colocação, 4 pontos atrás. Apesar da boa situação na tabela, a defesa Cruz Maltina chama a atenção. É a mais vazada do campeonato. Já foram 22 gols sofridos. A gente está com a defesa mais vazada do campeonato, mas estamos em sexto colocado, né? Então eu prefiro estar com a defesa mais vazada e estar lá disputando a Libertadores do que não ter defesa mais vazada e estar ali na zona de rebaixamento. No Fla, a fase é boa. Zé Ricardo balançou após a eliminação na Libertadores, mas ficou e parece ter dado a volta por cima. A palavra derrota está proibida por lá. Já são 8 jogos sem saber o que é isso. A gente tem que respeitar, né? Por ser um jogo fora, um clássico difícil, mas se queremos alcançar as primeiras colocações, temos que pensar grande e tentar sair de lá vitorioso. Ingredientes não faltam para apimentar essa partida. A rivalidade é a tônica do confronto. Rivalidade até no ataque das duas equipes. Guerreiro e Luiz Fabiano já são, digamos, inimigos de longa data dentro de campo. Desde os tempos em que o peruano era atacante do Corinthians e o fabuloso balançava as redes no São Paulo. A expectativa de fazer um bom jogo dentro de casa, de continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo, que é pontuar em casa, é muito importante, independente do adversário. É o jogo da afirmação para os dois times, de provar que o elenco recheado do Mengão vai dar liga nesta temporada e de provar também que Eurico, lá no início do ano, tinha razão. O Vasco está montando um time para ir para as cabeças, não está montando um time para participar, não. O Vasco está montando um time para ir para as cabeças. Vasco e Flamengo é história, é promessa de estádio lotado, de raça, de futebol bem jogado e, claro, de muita bola na rede.
Ricardo Lai, quem é melhor, Guerreiro ou Luiz Fabiano? Luiz Fabiano. Por quê? Luiz Fabiano é decisivo e se movimenta mais do que o Guerreiro naquele setor decisivo que é o da área, da grande área. E tem mais gols do que o Guerreiro também, número, quantidade. Contra ele, a companhia, né? Os companheiros, porque o Flamengo tem jogadores bem mais qualificados, a bola chega mais fácil pro Guerreiro, mas eu prefiro o Luiz Fabiano. Agora, eu prefiro o Luiz Fabiano. Ô, Zé Eduardo, quem é melhor, Guerreiro ou Luiz Fabiano? Eu acho que o Luiz Fabiano foi melhor, mas hoje quem é melhor é o Guerreiro pela parte física. O Luiz Fabiano não tem mais condição física para jogar com a mesma frequência do Guerreiro. Se fosse atrás, ou uns tempos atrás, era o Luiz Fabiano. Mas hoje é o Guerreiro. Ô, meu menino, quem é melhor? O Guerreiro, Benja. O Guerreiro é um centroavante muito mais participativo. Ele sai da área, ele consegue fazer essa função quando o jogo está difícil. Ele não fica estático lá na frente, na meia-luz, esperando a bola. Ele volta, ele recompõe, ele busca o jogo. Eu acho que o Guerreiro, nesse sentido aí, ele é mais participativo que o Luiz Fabiano. Ô, Flávio Gomes, quem é melhor, o Guerreiro ou o Luiz Fabiano? Guerreiro. Hoje, eu imagino que seja hoje. Né? Não. Semana que vem. Olha, ele falou da carreira. Começando o Fox Sports. Nós estamos em 15 de julho de 2040. Quem você acha que é melhor? Agora. Não, é mas igual aquele dia do Eric Jacan, lembra? Como é que você veio pro Brasil? Ele falou pra você. O Sabai acabou de falar, antes pela carreira. Lógico. Quem é melhor jogador? Quando os dois pararem a carreira, você vai me perguntar quem foi melhor. Aí você vai pesar. Mas eu acho que o Guerreiro. E você, Pascoal? Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Então tá certo. Olha, gente, muito obrigado pela companhia. Valeu, meu menino, Pascoalzinho, Ricardo Lai, Flavinho, Zé Eduardo Savoy. Muito obrigado pra todo mundo. Valeu pela companhia. E agora vocês vão ficar com a Daniela. Boa aventura, Fox Sports em primeira, informações de momento. E ó, amanhã, meia-noite, aqui com o Benja, com o Abelão, programa incrível, domingo, 3 da tarde. Tem a reprise, lindo fim de semana.